Então, nós temos agora dois tipos de elementos, né? O checkbox e o button. O button a gente vai usar bastante e conforme a gente vai evoluindo no nosso curso, nós vamos ver outros elementos de interface. Nós não vamos ver todos nessa aula, senão essa aula vai ficar muito extensa. Mas o que você pode fazer? Você pode você pesquisar, você dar uma lida na documentação, passar por esses caras todos aqui e saber qual deles que é mais útil para a aplicação que você for desenvolver. Outra coisa interessante é a gente pegar aplicativos que a gente utiliza no dia a dia e tentar entender quais são os elementos de telas que estão sendo utilizados nessas telas e tentar replicar essas telas nos seus projetos. Isso ajuda bastante também. Por exemplo, checkbox não é muito utilizado em aplicativos móveis. É muito mais comum a gente ter o switch. Quando a gente utiliza o switch, é uma alternativa para o checkbox. É a mesma coisa, basicamente, do checkbox. Eu vou ancorar ele aqui, esse switch aqui. Então eu vou ancorar ele aqui na direita também, na minha esquerda também. Então, ancorado agora o switch na tela, vamos executar a aplicação e ver esse elemento lá na tela. Então tá aqui a nossa nova tela com esse switch. Então esse switch é muito mais comum a gente encontrar nos dispositivos móveis, né, nos aplicativos para Android, para iOS, do que esse checkbox. Isso não é tão comum, mas são recursos que nós podemos utilizar. Esse switch tem a mesma função, ele vai retornar um true ou false se ele está ligado ou desligado aqui no switch, né? Então esse é um novo elemento que você pode utilizar, bastante comum também. Também, se você precisa que o usuário insira uma entrada, insira um texto, alguma coisa no nosso aplicativo, então nós temos aqui vários texts que você pode utilizar. Nós vamos passar por alguns desses daqui no decorrer do curso, mas vamos utilizar no momento esse plain text. Eu vou puxar, arrastar ele aqui para a tela. Eu vou ancorar ele da mesma forma como os outros elementos, clicando e arrastando até o elemento de cima. Veja que eu crio o constraint aqui de cima. E aqui é o seguinte: se eu fiz esse constraint errado, basta eu clicar, né? Quando você passa o mouse em cima dele, ele seleciona, tá vendo? Ele seleciona o constraint, você clica com o botão direito e vem em delete. Você pode então deletar este elemento da tela. E agora ele não tem mais esse constraint ligando aqui. Eu vou voltar esse constraint para cá, porque eu quero ele, né? Eu vou ancorar ele para minha esquerda, eu vou ancorar ele para minha direita. Ele vai se centralizar ali na minha tela. E agora veja que tenho duas propriedades que eu vou alterar aqui dele. Três, na verdade. Então, o primeiro é o ID. Ele é um edit text. Eu vou trocar esse edit text aqui. Eu vou colocar aqui edt underline nome is on refactor. Eu vou procurar aqui embaixo a propriedade text. Eu vou apagar a propriedade text. E eu vou criar um hint para ele, uma dica. A dica, ela vai ficar cinzinha, mais cinzinha aqui, e ela não vai ser capturada quando você der um get text aqui, né? O get text, você traz o texto de inserção, e o hint é apenas uma demonstração, apenas uma dica para o usuário. Então eu vou aqui em pick a resource, eu vou até aqui em adicionar uma string value, eu vou colocar aqui de edt underline hint, e no resource value eu vou colocar aqui insira seu nome, e eu vou dar um OK, e vou então selecionar esse hint, edt hint, e dar um OK.
Então agora ele vai aparecer, veja, aqui ele apareceu mais cinzinho, né? Lembrando que ele cria então aqui essa entrada no XML, aqui em strings, né? No arquivo strings ele está criando esses textos para nós aqui em strings. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o conteúdo desse texto aqui lá no nosso Java e eu quero que no clique do botão ele mostre também o toast. Então agora o que nós vamos fazer? Criar um edit text aqui no nosso código Java, que é o objeto que vai estar linkado com o edit text lá no XML. Edt nome, vai buscar de find view, find view by id, da classe R do método id, então o edt nome. Então, ponto e vírgula. E agora eu vou pegar o conteúdo do texto digitado no edt nome lá no clique do botão e exibir um toast com esse conteúdo. Então eu vou criar uma string, vou chamar de str nome, e ela vai receber então o meu edt nome.getText. Então quando eu dou um ponto, vejo que aparece vários métodos que pertencem à classe editText. Então quando eu dou um ponto aqui, ó, ele vai abrir esse assistente e eu posso então selecionar todos os métodos, né? Então eu quero getText, quero pegar o texto, né? Eu quero pegar a propriedade text lá, né, que está inserido, mas vejam que ele vai dar um erro, né, se eu deixar assim. Então o que ele quer? Ele está falando aqui, ele requer uma string e está sendo provido um editable. Então para resolver esse problema a gente coloca um ponto toString e converte esse editable para string. E agora eu posso usar aqui no Ctrl D, nessa linha aqui de baixo, num toast aqui eu posso sair então o meu str nome. Então o str nome vai ser exibido na tela junto com o clique do botão. Então nesse momento eu peguei o elemento na tela, criei uma string e atribuí o texto que está escrito lá para essa string nome, e aqui eu estou imprimindo ela na tela por meio do toast. Então vamos executar o aplicativo para ver esse resultado. Então agora nosso aplicativo subiu com esse novo edit text. Notem que em si o nome está bem clarinho aqui, né? Se eu clicar aqui e começar a digitar, ele some o hint e fica o texto que eu estou inserindo no edit text, né? Então eu coloquei aqui o meu nome e quando eu clicar aqui no OK, ele vai disparar este primeiro text view, o segundo toast, melhor dizendo, o segundo toast, e agora o nome que está aqui, Edivaldo. Faltou um pedaço aqui. E aí então agora nós conseguimos então recuperar esta entrada do usuário e exibir ela programaticamente no nosso código. Então é desta forma que nós vamos manipular esses elementos de tela no decorrer do nosso curso. É assim que funciona no Android. Você pode ter vários elementos de tela e cada elemento tem as suas particularidades, né? Por exemplo, getText é o método que a gente utilizou para recuperar esse texto, né? E isChecked é utilizado para recuperar o estado desse checkbox, seria para esse switch também. O botão OK, então eu tenho o método mais comum, é o listener dele, para saber o momento do clique. Então cada elemento tem a sua particularidade.